Então, eu trouxe algumas lembranças e é interessante assim e maravilhoso que nessa fase em que eu estou da minha produção, eu estou muito trabalhando com a questão das sementes, das raízes, da minha ancestralidade e eu já estava fazendo algumas ilustrações, brincando com algumas coisas, né? E aí eu fiz essa minha projeção astral, sei lá, eu fiz uma projeção, fui até lá emocionalmente e eu costurei algumas coisas e eu pintei algumas coisas e tem coisas muito bonitas, assim, eu tô achando que me tocam bastante, né? Então, é como se eu tivesse estado lá o tempo inteiro. E, enfim, eu queria compartilhar isso com vocês. Que eu estou produzindo bastante, né? Trouxe algumas coisas já que eu tinha ligado, assim, a minha raiz, a minha árvore, ao meu útero, né? Porque eu penso que o que nos une e o núcleo de tudo isso é o útero, né? É a terra, é a mãe Gaia. E enfim, eu estou nessa onda, assim, e estou gostando muito do que está saindo de tudo isso, né? Sem conhecer pessoalmente o pessoal que vai estar no grupo, mas eu conheço a Carol e a fala dela na nossa outra interação me tocou muito e foi como se eu tivesse estado ali desde o início. Então, eu estou com essa sensação, assim, e os trabalhos estão saindo muito coloridos, com muitas linhas, com muitas raízes. Tá bem gostoso fazer. Oi. Oi, Carol, estamos te ouvindo agora. Coisa boa. Ai, que felicidade, então. Eu vou. Agora eu não estou escutando a Ara. Desligou o microfone, Ara. Desliguei. Tu É de estavas tomando novo. banho, eu acho, né? Não, não tava. Pior que não Podia ser no funcionou. chuveiro. É que eu Que mandei bom que. arrumar meu computador e eu fiquei um tempão sem ele, né? Tipo, daí ele voltou com um teclado diferente e ele tá todo mudado. Então, eu achei que eu ia chegar em casa, abrir e entrar na reunião, né? Bem... Faz Ah, parte. mas Ioara, boa noite a todo mundo. Estou bem feliz de estar aqui agora, de ter conseguido chegar, né? E fiquei muito emocionada agora com a fala da Ioara, de Tu me ela, ouviu? Tu me sim, de ouviu? você estar lá emocionalmente, claro que tava, dava de sentir, né? Com certeza. E, e assim, a coisa do útero, né? Como que bom que te tocou, né? Porque foi assim que começou. Para quem não viu a reunião passada, começou todo esse meu envolvimento com a árvore e criação à mão, já é uma coisa bem ancestral já, né? Outras mulheres, outros povos faziam isso também, criar, cantar, costurar em torno de árvore, mas é só um resgate também, né? Que a gente vai percebendo isso, né? Que existe e para a Uhum. gente trazer de novo, né? Para gente, né? E por que que a gente vai costurar num espaço fechado? Por que que a gente vai interagir num espaço fechado, sempre numa parede de concreto, né? Por que que a gente não tá... E é a mesma, essa parede do útero, assim, ela não é de concreto também, né? Quando a gente nasce, quando a gente sai, né? Quando a gente vive dentro do útero ali, ela é uma parede que é um ambiente, que é orgânico, então acredito que a gente está caminhando junto nesse sentido de construir o nosso ambiente orgânico ali para um fazer, né? Que movimenta nosso corpo, movimenta tudo. E a gente se movimenta junto daí, né? E eu fico bem emocionada. E eu queria até comentar sobre o dia que a gente estava lá, para até você saber que tava um dia que estava ventando muito, tava um dia assim, muito de ançã, assim. E a gente, quando eu cheguei lá, né, a Catarina foi também, e a gente se conheceu, foi bem bom, foi uma energia bem legal, assim, né, de conhecer todas as pessoas que vão participar, não todas, mas
estavam presentes lá também em pensamento, né? E estava acontecendo uma montagem de, como é que é o nome como é que é? Agora me fugiu o nome das estruturas para festa, Da tenda. as tendas, aquelas Vendas. tendas gigantes lá na praça. E aquilo assim, quebrou uma expectativa que eu tinha da praça e também estavam as árvores cortadas. Eles podaram as árvores da praça. Então teve uma mudança de paisagem ali. Uhum. Daí eu sei que quando eu cheguei, pensei, meu Deus, onde é que estão os galhos das árvores? Tipo, dava para ver só, daí eu pensei, meu Deus, a beleza, parece que tinha sido cortada assim na gente, assim. O Gabriel acho que sentiu também. E para quem era a primeira vez que estava lá na praça, não sei se sentiu isso também, mas estava muito assim evidente os cortes, assim, tipo recente, assim. E as árvores perderam a dimensão delas, assim, elas ficaram retraídas, assim, sabe? Como? Tipo uma árvore que era assim, ela ficou assim. Daí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? Será que as pessoas que vão conhecer pela primeira vez vão gostar? Porque daí na caminhada, a gente meio que começou por ali, né? A gente meio que fez um contorno assim, não na praça, mas no bairro, e acabaram acontecendo só coisas inesperadas. A gente entrou em um caminho, numa servidão ali dos pescadores, que não estava planejado também. Daí a gente foi caminhando, né? A Rafa foi com a cadeira pela servidão ali, cheio de pedregulho. A Catarina também foi junto e a gente viu um outro espaço da cidade que não dava de ver. E ali tinham ilhas com as árvores. Só que são ilhas inacessíveis, né? Tem muita árvore linda ali, e daí a gente até ficou brincando, dá para fazer umas circulares na água mais para frente, para a gente chegar naquelas árvores. Tipo. Então, assim, começamos, tava assim, parece que saiu, deslocou, né, até da praça. Eu, eu não sei se foi a questão da tenda, que meio que, dos cortes, que meio que foi mandando a gente para outro lugar, assim, mas no final a gente voltou lá para a praça de novo. E, então, daí também tinha um outro lugar, que daí o Gabriel até explicou, né, que foi construído uma rua, que é aquele campo de futebol tradicional, que tinha lá um campo da comunidade. E tem uma linda figueira, né? Só que ele tá agora particular. E daí, assim, nossa, a gente ficou horas olhando aquela figueira, né? E tinham ali também as árvores que eram as oliveiras. Tinha uma oliveira grande, né? A oliveira da azeitona, né? Tinha uma oliveira ali, eu acho que foi arrancada. Então, assim, acabou sendo, daí com vento, muito vento ali, a gente virando, né? A gente parou numa pracinha também, e tinha várias árvores pequenas, e que a gente comentou até a Ana, não sei se ela está presente, a gente comentou que aquela praça poderia ter acesso ao rio, e ela tem um muro, ela termina, vira um muro e depois um terreno livre. A gente poderia ter mais acesso ao rio, né? Daí não tinha, daí virando assim, né? Bastante dificuldade para caminhar também, e a Rafa também, não sei se a Rafa tá aí, não sei se a Rafa quer falar um pouquinho sobre a questão das calçadas, e a gente teve bastante comentário sobre isso também, né? E das árvores também, a gente conseguiu ver árvores que a gente não tinha visto antes, principalmente no morro, onde tem uma casa. Ali tem várias árvores que antes eram, a gente não tinha percebido, assim, né? Que eram escondidas, invisíveis, então parando para olhar. Então, o entorno, assim, do bairro apresentou várias árvores e vários seres ali, né? Várias possibilidades ali de cores, árvores de cores, de formatos e de texturas e tudo. E só para te dizer que foi um dia assim bem de Ansan e que aconteceram várias coisas diferentes, né? E a gente no final ficou horas conversando numa roda
A gente fez uma roda, né? E ficou ali uma hora ou até um pouco mais conversando, e foi muito bom. E tem esse lado triste da poda das árvores que foi bem chocante, assim, para mim, pelo menos, né? E só que também, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa, de alguma forma, fazer com que aquelas árvores sejam percebidas até para elas não sumirem dali. Assim como foi com a oliveira, como eles começaram a podar, porque eu sei que é assim, começa podando, né? Não sei como é que se foi certa essa poda, não sei se teve autorização, não sei se foi um negócio momentâneo ali só por causa das tendas, porque as tendas são gigantes, né? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente está ali de corpo presente, a gente consegue também fazer com que aquele patrimônio ali ambiental, cultural, de paisagem, de tudo, né? Que ele consiga ser preservado também de alguma forma, né? Então, sei lá, tudo isso, assim, estou descrevendo para ti, Ari, para quem não foi, o que eu também senti no dia, né? Fiquei muito emocionada também de conhecer as pessoas e de cada uma pessoa que se apresentou também. E é isso, para complementar, o quentinho do útero aí no meio do vento. Saudades. Muito. Sabe, é interessante, né, te ouvindo falar agora e com a experiência minha aqui de ainda ter na memória aquele lugar ainda, né? Então, teve momentos que eu estava desenhando e costurando as minhas raízes, e o meu trabalho está muito colorido e tem muito vento e nas coisas que eu escrevi, olha que interessante, nas coisas que eu escrevi também eu falo muito do vento. E vem muito na minha memória alguns espaços, alguns momentos de lá, como se eu tivesse, sabe quando você toma LSD? Eu não sei se alguém já tomou, não sei. Eu também não tomei, mas assim, aquela sensação de que a folha, as folhas das árvores, aquele espaço, ele vem para mim com muito brilho, com muita vida, sabe? Assim, a figueira e todos com muita vida, entendeu? Então, assim, vem em contraste com isso que você está falando, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é o movimento da vida, né? E nesse movimento e nesse vento que leva e traz as coisas para nós, o que fica mesmo é a arte, né? Eu acho que essa costura mental, essa costura do sensível, essa afetividade que a gente traz para nós e para o outro e para o grupo que fica, né? Então é o nosso papel aqui enquanto pesquisadoras, enquanto artistas, experimentadoras, professoras, de trazer isso para o sensível e de guardar isso de alguma maneira. Então nos resta guardar na memória, guardar no papel, guardar no tecido, guardar nas conversas, né? Então, eu fico emocionada o tempo inteiro, assim, sozinha aqui pensando, eu fico emocionada com essa possibilidade da gente estar registrando tudo isso, né, Carol? E, e nesse grupo que eu não conheço ainda, mas que eu acredito que tem ampla afinidade e que vai sair uma coisa maravilhosa. E é isso, eu acho que vão ter olhares muito diferentes. O meu olhar de não estar lá, mas eu já estou levando um outro olhar, né? O teu olhar de estar lá e passar por toda essa transformação e trazer isso com muita emoção que você trouxe agora, né? E o olhar dos outros, que nós não ouvimos ainda, mas devem ter outros olhares. Enfim, é tudo muito mágico, assim. É um caldeirão de bruxas e bruxos, né? É, muito isso. Bom, Fazer só um parênteses aqui, pessoal. A gente tem essa plataforma do Zoom, por ser gratuita, ela tem um limite de 40 minutos a cada reunião, tá? Então, assim, tá fechando o primeiro módulo agora. Eu vou abrir um segundo, tá? Pra gente entrar. Só que eu tenho quase certeza que ele vai pedir um hiato aí de intervalo mínimo. Então é um tempinho aí para um banheirinho, alguma coisa, tá? Fiquem à vontade também, se sei lá não conseguir voltar e tal, né? Essas reuniões vão ficar gravadas, depois a gente vai colocar no YouTube. Então, Gabriel, tu coloca o endereço ali vou depois, colocar no grupo agora, tá? Já o tá novo legal. endereço ali, Uhum. tá?
Tá com um Fechou. minuto, menos de um minuto aqui, então daqui a pouquinho vai cair, tá? Mas assim, ó, aproveitando, Oara, você estava presente no dia lá, porque ventava e você era o vento. Tu sabe que a Carol falando assim, nossa, é fantástico isso, né? Tem gente que não acredita, mas eu acredito muito nessas projeções, né? E principalmente quando você tem uma afinidade muito grande com as pessoas que estão ali. No meu caso, eu tenho uma afinidade muito grande com a Carol, com a história dela, ela com a minha. O Gabriel eu conheço de fala, nós nunca nos encontramos, né? Mas eu conheço outras pessoas ligadas a você. Então, tudo isso fala de